Bom dia. Depois desse hino, alguns até foram ao céu e voltaram, especialmente o Flavião. Pede com insistência por eles. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 16. E hoje nós vamos ler os primeiros 9 versos. Primeira Coríntios 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Verso 5 agora. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor me permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Fechar os nossos olhos e clamar pelo entendimento espiritual do nosso Senhor. Senhor, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse ano que já vai chegando ao fim. Os corações contritos, os corações quebrantados, conseguem olhar para trás e ver, constatar que o Senhor nos abençoou, que o Senhor cuidou de nós e nos traz até aqui. Mais uma semana, mais um domingo, para que juntos, em corpo, em comunidade, venhamos a abrir a Tua palavra e sermos confrontados e ensinados por ela. Nos dê um coração humilde, disposto a aprender. Tira o orgulho, a soberba, a ilusão de que já conhecemos ou já entendemos o suficiente. Faz de nós, Senhor, o Teu corpo, que vive para a Tua glória. No nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje nós entramos no último capítulo dessa carta. Eu não sei você, mas eu fui profundamente abençoado ao longo desse último ano, no qual a gente passou a maior parte dele estudando essa carta. A gente não teve pressa de ir para uma nova série de temas. A gente teve a paciência de permanecer estudando verso a verso, instrução após instrução. A gente pôde testemunhar um pastor cuidando de uma igreja. Não é incomum nós ouvirmos declarações como: a Bíblia é difícil de entender, ela é muito abstrata. Ou coisas escritas há muito tempo já não fazem sentido algum. E o que nós testemunhamos ao longo dos últimos meses, e foram alguns meses,
nós testemunhamos um apóstolo, um enviado, um comissionado, um embaixador do Evangelho, fazendo teologia enquanto cuidava da igreja. A teologia cristã, suas bases, seus fundamentos, não pertencem aos gabinetes e às bibliotecas. Pertence à igreja. A teologia cristã é desenvolvida, é tecida nas páginas do Novo Testamento, enquanto os apóstolos cuidam e plantam igrejas. E resolvem problemas pastorais, conflitos relacionais, desvios teológicos, falta de postura no culto, casos de imoralidade. Ao resolver, ou pelo menos enquanto se propõe uma solução para isso, a teologia cristã foi sendo desenvolvida. Temos como grande expoente dessa teologia no Novo Testamento o apóstolo Paulo, que, além de cuidar de judeus convertidos, tinha que, ao mesmo tempo, dar uma base antropológica, teológica, para aqueles que o Novo Testamento chama de gentios, aqueles que não vinham das tradições judaicas, que não conheciam a Torá, que não conheciam o Antigo Testamento, os profetas. É no meio deste labor, é no meio desse trabalho que os fundamentos doutrinários da nossa fé são registrados. Eles são estabelecidos em Cristo, na pessoa de Cristo, porque Cristo é o clímax da revelação de Deus. Mas eles são registrados a nós por meio do trabalho dos apóstolos ao longo das páginas do Novo Testamento. E foi isso que a gente viu ao longo dos últimos meses. Um pastor cuidando de uma igreja, cuidando de problemas comuns. Se não comuns, pelo menos não são problemas que não são estranhos a nós. Problemas do cotidiano. Rixas internas, facções. Ah, eu sou dessa turma. Eu gosto mais do pregador tal. Ah, não, eu sou dessa turma. Eu fui batizado por esse. Então esse daqui é o meu time. Casos de escândalo, adultério, Paulo aproveita essas situações e ensina como deve ser na prática o casamento dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus. Paulo os ensina também que o seguidor de Jesus está fadado a assumir o prejuízo e não a reivindicar razão, reivindicar seus direitos, se autoafirmar diante do irmão e diante da comunidade. O discípulo de Jesus zela pela comunhão, zela pelas boas relações.
sabe que não tem méritos o suficiente para se colocar como superior, como a voz da razão. Ele procura o caminho da sabedoria bíblica. Sabe que não é santo o suficiente, que não é bom o suficiente para fazer valer todas as suas vontades. Ele precisa sentar com o irmão para resolver os seus problemas em humildade. Não reivindicando qualquer tipo de posição superior. O crente sai no prejuízo. O crente leva em consideração que, embora estejamos todos no mesmo caminho, nem todo mundo está na mesma quilometragem. Não é todo mundo que tem o mesmo nível de maturidade. E com aqueles que são imaturos, isso é um fato. A igreja é composta de crentes, pelo menos deveria ser, de crentes maduros e crentes imaturos. Com os imaturos, o discípulo deve ter paciência. Estamos falando das relações dentro da comunidade, dentro da igreja. Falamos a respeito de como a igreja se divide. Divide com relação aos dons. Divide no sentido positivo. A igreja, a comunidade, ela é dotada de distinções apenas para que sejam complementares. É muito comum, especialmente no meio batista, onde as igrejas possuem um princípio democrático, confundir o elemento democrático de uma igreja com o elemento democrático de um parlamento. Vou explicar. No parlamento, num governo, num senado, numa câmara de deputados ou de vereadores, você tem o governo e você tem a oposição. E a democracia deve acontecer nessa tensão. Certo? É assim mais ou menos que funciona o nosso ambiente. O elemento democrático da igreja não funciona dessa forma. Não deve existir situação e oposição. A igreja permanece e vive por meio da unidade. As diferenças que existem entre nós, de capacidade, de dons, devem sempre ser complementares, não contraditórias. Se não complementa, tem alguma coisa, vamos investigar. Provavelmente alguém está na carne. Se é irreconciliável, tem alguma coisa aí. A gente precisa entender. Ou os dois estão na carne. Existem muitos dons. E eles devem ser almejados, eles devem ser cultivados. Mas acima de todos os dons, acima de qualquer capacitação, está o amor. Esse sim é o sinal, o grande sinal da presença de Deus e do seu Espírito no nosso meio. E lá diz, o amor é o quê? Ele é paciente, ele é bondoso. Não se ira com facilidade. Nos dá, o texto, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, nos dá vários critérios que a gente pode usar como termômetro para medir a temperatura da igreja. Como que nós estamos lidando com essas diferenças? Por meio da paciência, do respeito? Ou a gente está fazendo isso de forma irascível? Porque ele diz que acima de todo e qualquer dom
está o amor. E o amor, na Bíblia, não significa o sentimento bom que eu sinto por alguém. Significa o compromisso incondicional. Que não está ligado, e ele é incondicional porque ele não está ligado às minhas emoções. Porque as minhas emoções irão oscilar, os meus sentimentos também. E por isso que ele é este amor, que inclusive pelo apóstolo João na sua carta é usado para descrever o próprio Deus. Deus é amor. Deus é esta aliança, este compromisso sacrificial, incondicional. Paulo, no último capítulo que a gente leu, ele vai gastar um bom tempo do seu texto falando sobre a ressurreição de Cristo, o que aparentemente parece só um pormenor teológico, mas existe um fundamento para essa preocupação dele. Ele está preocupado com isso porque ele está vendo que as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, como se, a gente vai morrer mesmo, então pelo menos eu vou me divertir o máximo, vou aproveitar ao máximo a minha vida. E as pessoas perdiam a ideia de um senso de continuidade. E a ressurreição de Cristo é o fundamento para isso. É o senso de continuidade. De que sim, seremos transformados. Sim, não dá para saber exatamente o que vai ser. A semente precisa morrer primeiro para dar lugar à árvore. De qualquer forma, existe aí uma continuidade. E a maneira como você vive hoje, com certeza, vai impactar o seu futuro. Tentei aqui fazer um resumão. Quem esteve conosco nos últimos meses sabe que a gente passou por todas essas temáticas, né? Eu não sei você, mas eu me sinto muito mais íntimo do apóstolo Paulo depois de ter lido esse texto com cuidado, com zelo, com esmero, ao longo dos últimos meses com vocês. Eu me sinto quase íntimo daqueles que congregam nessa comunidade. De certa forma, até é possível ver semelhanças. Afinal de contas, o coração humano é terrivelmente enganoso lá e aqui. É um coração doente. Faz acreditar que sempre o problema são os outros e não sou eu. Essas são as mentiras. Essa talvez seja a principal mentira que seu coração te conta. Ao longo dessas páginas, ao longo dos capítulos, a gente foi ficando mais íntimo do texto. Parece que, pelo menos falo por mim, quase que entrando um pouquinho na cabeça do apóstolo, vendo as coisas da perspectiva dele. E agora a gente chega no capítulo 16, e Paulo apresenta algo diferente. Na verdade, toda a instrução teológica e pastoral já foi feita. E agora Paulo vai falar de detalhes logísticos. Só que enquanto ele fala destes detalhes logísticos, bem práticos, instruções do cotidiano da vida da igreja, ele dá um vislumbre para a gente de que a igreja não era só o que estava acontecendo ali em Corinto. Aquela comunidade local era parte de algo muito maior. Escute com bons ouvidos o que eu vou falar agora.
mas aquela comunidade era parte de uma igreja universal. De uma igreja que não estava restrita a um bairro, de uma igreja que não estava restrita a uma nação, a uma língua. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós vemos Deus levantar uma nação. Deus tem um plano de redenção, de reconciliação com o mundo. E Ele faz isso por meio de uma nação, de um povo. E por meio dessa família, que dela viria uma nação, viria aquele que abençoaria todas as outras nações. Mas o intuito de Deus sempre foi global, universal. Tanto que quando Jesus sobe aos céus, depois da sua ressurreição, quando Ele dá a comissão aos seus discípulos, aos seus apóstolos, Ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a eles tudo o que eu lhes ensinei. E eu estarei com vocês até o último dia, até o final. A vida em comunidade, ela tem suas bênçãos, ela tem os seus desafios. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, a gente pode confundir o propósito de Deus e achar que nós estamos criando um clube. Um clube de pessoas que têm afinidade entre si. Essa igreja, o pessoal tem mais o meu estilo, eu gosto da música. O pastor é meio chato, mas tudo bem, a gente tolera isso. Gosto de jogar bola com o pessoal. E a gente corre o risco, muitas vezes, por falta de esclarecimento bíblico, de achar que a igreja se encerra aqui. Mas Jesus não morreu só pelas pessoas presentes nesse salão. No Evangelho de João diz que Deus amou o mundo. Como eu disse, Jesus comissionou seus discípulos a pregar, proclamar sua boa notícia, o seu Evangelho, por todas as nações. E nesse último capítulo a gente tem um vislumbre de que existia mais, para além dessa igreja, para além dessa cidade. Leia comigo novamente, 16, verso 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Contexto geopolítico. Estamos falando do Império Romano, a Judéia, especialmente a região da própria Jerusalém e outras cidades vizinhas, passavam por um momento de grande dificuldade. Aqui a gente já está falando quase do período em que o Império Romano vai com tudo para cima dos judeus, derrubam o templo,
e cometem uma matança lá. A situação em Jerusalém estava difícil. Era comum judeus espalhados pelo Império Romano mandar mantimentos, valor para os judeus que estavam no Oriente Médio, ali em Jerusalém e cidades da região. Os cristãos deram continuidade a essa prática. Eles passavam recolhendo, na verdade, coletando, para que representantes daquela igreja fossem a Jerusalém com cartas de recomendação da igreja e levassem mantimentos para os miseráveis em Jerusalém. Uma igreja que, apesar da distância, sentia a dor daqueles que estavam sofrendo. Ele diz aqui, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com sua renda, reservando, para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. No primeiro dia da semana. Essa é uma das primeiras vezes que a gente começa a ter uma ideia de onde começa o culto dominical. E o porquê de ser, já que os judeus tinham o seu culto aos sábados, no Shabat. O primeiro dia da semana é em homenagem à ressurreição de Cristo. Por isso que o dia de culto da igreja é o domingo. E no domingo, eles deveriam separar, todos os domingos deveriam separar uma quantia, conforme não existia, ou seja, não existia um valor certo a ser dado, mas de acordo com a renda de cada um. E eles deveriam separar para que quando Paulo fosse lá, ele escrevesse cartas de recomendação e essas pessoas fossem a Jerusalém. Eles mesmos levariam os recursos para lá. E uma palavra interessante que, infelizmente, o texto, do jeito que está, não comunica para a gente, é no verso 3, ele diz: então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Essa palavra oferta no grego, traduzido literalmente, é graça, com a graça de vocês. É muito comum, por causa dos nossos valores mundanos, a gente ter um profundo apego ao dinheiro. Profundo apego. E nós acreditamos, inclusive, que quando a gente dá um dinheiro na igreja, nós estamos dando o nosso dinheiro. Eu estou sendo generoso. Eu estou sendo um sujeito desprendido, porque eu dei um valor. Eu estou fazendo o bem. A escolha que Paulo faz desse termo graça não é à toa. É porque a oferta que eles estavam mandando não era um favor. Não era uma boa ação. Era a graça de Deus se manifestando na vida deles. Quando a gente oferta, a gente não está dando o que é nosso. A gente está reconhecendo que o que a gente tem não é nosso. É do próprio Deus, porque nos foi dado por Ele. Foi proporcionado por Ele. Por isso nós não podemos, diante da necessidade do irmão, permanecer indiferentes. A igreja cristã não é assim. E infelizmente, porque nós estamos, talvez, no maior centro econômico do país, porque talvez boa parte dos nossos membros
tem uma condição bacana de vida, a gente pode se apegar. E a gente pode correr o risco de ser uma igreja que se transforma num clube. E eu não quero isso. Não porque eu seja virtuoso demais, mas porque se eu for um bom mordomo da palavra, eu vou aprender com ela. E a nossa generosidade precisa romper os limites dessas paredes. Existe muita coisa a ser feita. E confesso que já há um bom tempo existe um incômodo no meu coração para que a graça que tem sido experimentada entre nós se reverta em bênção para outras pessoas. Nós somos uma comunidade jovem. Também não estou com pressa de resolver todos os problemas do mundo em 3 anos. Mas a partir do ano que vem, nós seremos cada vez mais desafiados, especialmente através dos textos que a gente vai estudar, a olhar de forma responsável para fora. Não, porque hoje em dia você tem aquele slogan muito comum nas igrejas: vamos ser uma igreja para a cidade, queremos transformar o bairro, Só que muitas vezes isso é motivado por um tipo de marketing da grife, do nome da igreja, sabe? Nós aqui apoiamos, nós fazemos isso. Isso é besteira, isso é bobagem. A generosidade do cristão, ela é uma generosidade silenciosa. Como já diria Jesus no Sermão da Montanha. Que uma mão faz, a outra não fica sabendo. Mas a gente vai olhar. Precisamos começar a olhar com outros olhos, tanto para a necessidade de irmãos à nossa volta, como também para a proclamação do Evangelho de Jesus. Eu estive recentemente num encontro de pastores e plantadores de igreja, e teve uma dinâmica onde nós avaliávamos algumas áreas da vida da igreja. O que era interessante é que, quando se falava em pregação, a maioria das igrejas avaliava muito bem, ou no caso, os pastores avaliavam muito bem suas igrejas. Mas quando ia para o tópico evangelismo, a nota estava sempre baixa. E é interessante porque os dois temas exigem as mesmas ferramentas. Alguém que esteja disposto a proclamar. Existe uma cultura de consumo nos nossos dias que, infelizmente, invadiu a igreja. E nós queremos consumir, sempre consumir. Uma boa música, uma boa pregação. Isso acontece de tudo quanto é lado. Seja do pessoal liberal, que quer uma pregação que diga para eles que está tudo bem, que ninguém precisa mudar nada, que a vida é assim mesmo, que Jesus já morreu e está tudo perdoado. Tem esse pessoal que quer ouvir esse tipo de pregação, tem um pessoal que quer ouvir aquela pregação de encorajamento, que a gente poderia chamar de autoajuda. Às vezes até usa-se uma teologia um pouco mais ortodoxa, mas sempre com base no sucesso, como ser um profissional bem-sucedido, conforme a vontade de Deus, como ser um marido fantástico, um pai de família. Existem também aqueles que hoje se voltam para a teologia, para a ortodoxia, e querem pregadores que
sejam expositivos, reformados. Mas de tudo quanto é lado, você tem muitos e muitos consumidores. E hoje a gente tem pouco discípulo. A gente terceiriza para que o pastor, o reverendo, ele viva isso por nós. Para que a liderança da igreja viva isso em nosso lugar. E essa mentalidade, essa cultura tem roído os nossos alicerces. Somos igrejas que reúnem milhares e milhares de pessoas, que acumulam milhões e milhões e milhões de reais. Mas somos igrejas de espectadores. De consumidores. Isso precisa mudar. A gente precisa, percebendo como era a igreja no seu início, e a igreja no seu início não era perfeita, a gente tem como testemunho a própria carta de Corinto. Mas como que os apóstolos dirigiam essas igrejas? Quais eram os princípios que fundamentavam a condução, a plantação? A partir do verso 5, ele diz assim: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Ou seja, por que ele vai passar o inverno com eles? Não se viajava naquela época no inverno, especialmente se fosse usar barco. Era a pior época do ano para se fazer uma viagem, era perigoso. Então Paulo está fazendo um plano muito razoável, muito pragmático. Olha, o inverno eu vou ter que parar em algum lugar. Bem possível que eu pare aí com vocês. Tenho intenção de ir para a Macedônia. Propósito de Deus para mim lá, porque eu vou gastar a minha vida evangelizando. Eu vou gastar a minha vida pregando o evangelho. E estabelecendo igrejas. E aí ele diz que vai passar algum tempo com eles no inverno para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Ou seja, para que com eles também ele reúna mantimentos e algum tipo de valor que o mantenha nessa viagem, porque isso é um fundamento da vida da igreja. O fundamento missionário. Agora, confesso que eu tenho um pé atrás com essa palavra, por causa do jeito que tem sido tratado. Hoje em dia a pessoa fala assim: eu quero fazer uma escolinha de futebol lá em tal lugar, eu quero fazer isso, e aí a gente manda um monte de gente, não o caso da nossa comunidade que é nova, mas outras igrejas pelas quais eu passei, manda um monte de gente para o campo missionário, e depois todo mundo não, mas muita gente volta. Não deu certo, não foi bem recebido. Claro que existem muitas maneiras de você falar do evangelho, o esporte é uma delas, toda e qualquer oportunidade deve ser aproveitada. Só que precisa ter em mente plantação de igreja. A igreja é o plano de Deus. Salvação, ela, embora tenha uma dimensão pessoal e individual, ela se concretiza de forma comunitária. Ela se desenvolve por meio da vida em comunidade. Nós precisamos mirar nesse tipo de trabalho, formação de líderes para outros lugares. A gente teve aqui recentemente
um casal, um grande amigo com um trabalho desafiador lá em Moçambique, de preparar líderes. Porque o que mais tem no país dele é pastor picareta. O país dele não, porque o país dele é o nosso, mas o país em que ele trabalha. Pastor picareta. Entendeu-se que, infelizmente, isso é e Deus vai cobrar isso. A igreja virou um meio de enriquecer pessoas. Isso é triste. Isso é triste. E a gente às vezes pensa só nesses expoentes dos escândalos midiáticos. Mas muitas vezes igrejas históricas, respeitadas, trabalham com a mesma mentalidade. Se o pastor não ganhar tal cifra, não fica. Não ganhar um salário de um CEO de uma multinacional, não fica. Se não tiver um plano de carreira para ele, não fica. Se não é bom para a carreira pessoal dele, para o nome, para a imagem dele, ele não fica. Porque não se tem compromisso mais com a ovelha, não se tem mais compromisso com quem ele está pastoreando, se tem compromisso com a carreira dele. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Paulo está escrevendo de onde, então? Éfeso. Lembra o que ele disse? No capítulo anterior, capítulo 15, no verso 32, quando ele está questionando a falta de compreensão da ressurreição, ele diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E agora ele confirma que ele está em Éfeso e que ele deve permanecer lá até o Pentecoste. Porque uma porta, vamos lá, se abriu para mim, ampla e promissora. Agora, olha que interessante. E há muitos adversários, há muitos inimigos. Sabe o que me chama a atenção nesse verso? Paulo não associa a boa oportunidade à ausência de inimigos. Paulo não associa a boa oportunidade à ausência de dificuldades e empecilhos. É interessante, não sei você, mas acho que talvez se você pensar um pouquinho, você concorde comigo. É muito comum a gente chegar e falar assim: ah não, Deus abriu uma porta maravilhosa, de um emprego, de uma viagem, de alguma coisa. E normalmente o critério que a gente usa é a ausência de dificuldade. Não é? Ah não, deu tudo certo, não teve nenhum pepino no meio do caminho. Então, foi Deus. Paulo pensa um pouco diferente. Ele diz que ele vai ficar em Éfeso, porque tem um trabalho a ser feito lá. Não é qualquer trabalho, não estamos falando de ganhar dinheiro, não estamos falando de lazer, estamos falando da proclamação do Evangelho. Talvez hoje te pareça estranho, mas naquela época isso podia te custar a vida, tá? Podia custar a tua liberdade. Poderia inclusive te levar a ser torturado e
e linchado publicamente. Nós estamos falando de pessoas que abriram mão de suas vidas, e essa é uma expressão complicada nos nossos dias, porque para nós ela é um clichê dentro do meio evangélico: entreguei minha vida a Cristo. É bonito se dizer, todo mundo diz, mas eu desconfio que não significa a mesma coisa para nós, por causa do testemunho dessas pessoas. Assim como não significa a mesma coisa em lugares do mundo em que o cristianismo ainda é perseguido. Interessante, um dado, estima-se, você tem ali o Pentecoste e a Bíblia relata 3.000 conversões. Depois, estima-se que no ano 100, existiam por volta de 30.000 seguidores de Jesus. E no ano 350, 30 milhões. Mas aqui também está cheio de cristãos, cheio de igreja. Só tem um detalhe. Ser um seguidor de Jesus naquela época podia te custar a sua vida. Você podia virar um espetáculo de entretenimento, onde provavelmente sua cabeça seria arrancada por uma fera, por uma besta, num coliseu. Se você vai ver os números da China, onde o cristianismo também era perseguido, ele aumenta de forma exponencial. Mas por quê? Porque o cristianismo verdadeiro, não o nominal, o verdadeiro, cresce debaixo de perseguição e se comprova debaixo de perseguição. Eu acho que a gente está mais para Corinto, sabe? Cidade rica, pessoal com um contexto financeiro bacana, mas a gente precisa se envolver com o que está acontecendo ao redor do mundo, de alguma forma. E o testemunho dessas comunidades perseguidas, o testemunho dessas vidas vai fortalecer a sua fé. Porque é fácil, é bem fácil ser um cristão no nosso contexto. Ou pelo menos se declarar né? Ser um discípulo de Jesus verdadeiro é sempre difícil, porque custa a sua vida. E o que para eles era uma realidade, para nós virou um eufemismo, virou uma metáfora. Entreguei a minha vida, sabe? Virou uma frase de efeito, um recurso poético. Para eles, entregar a vida, se sacrificar, era literal. E Paulo não via nas dificuldades, nos adversários, na resistência, um empecilho para que o evangelho se expandisse. Pelo contrário, ele via uma porta ampla e promissora. Difícil entender isso quando a gente vive numa sociedade onde o que reina é a indiferença, a ausência de conflitos. Não vamos entrar em conflito.
Mas te foi prometido que se você seguisse a Jesus, você seria perseguido. E a gente deve se perguntar o porquê que até agora isso não caiu na nossa cabeça. Mas eu suspeito que não deve demorar muito. Existem articulações e a gente começa a olhar, e o que às vezes parecia teoria da conspiração, parece assumir uma certa conjuntura favorável à perseguição. E é uma censura. Dê uma olhada em discursos de pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos. O que tem sido debatido? Isso daqui não é para fazer nenhum tipo de posicionamento político, porque a perseguição a gente sabe. Pelo menos deveria saber, deveria vir com um pacote, né? Não deveria só, Jesus vai transformar a sua vida. Você era um falido, agora você vai ser um milionário. Você era um solteiro, largado, feio, você vai arranjar a mulher da sua vida. Não, nada, nunca foi essa a promessa, né? Agora você vai ser uma pessoa do bem, bem moralista. A promessa é que você iria, caso de fato decidisse imitar Jesus, você iria ter que negar a si mesmo. Negar. O que é negar a si mesmo? Significa que, qual é o seu nome? Flávio, tem Letícia, tem o Anderson. Você vai falar assim, o Anderson que viveu até agora, a Michele, o Belo, as pessoas que viveram, o Lipe até a conversão, ele vai ser deixado para trás. E agora uma nova criatura viverá em mim. Essa é a linguagem do Novo Testamento. Não importa que você tenha muitas conquistas na sua vida. Paulo diz que todas as conquistas que ele teve antes de conhecer a Jesus, ele considerou esterco. Fala isso em Filipenses. Todos os aprendizados que ele teve, não, mas eu sei isso, mas eu sei aquilo. Tudo que ele aprendeu até Jesus, ele considera fezes, dejetos humanos. Estão percebendo a dramaticidade do que Paulo coloca, do que o Evangelho e o Novo Testamento nos apresentam? Precisa existir uma nova vida. Uma vida que não se apoia no próprio entendimento, na própria moral, nos próprios costumes e bons hábitos. Precisa ser uma vida que se apoia no Evangelho. Isso é negar a si mesmo. Essa foi a promessa de Jesus. Essa foi a condição. Quer me seguir? Se nega. Põe um fim à identidade que você customizou até agora. E em seguida, tome também você a sua cruz. Olhar para esse texto e ver Paulo exigindo que a igreja de Corinto se mobilizasse e se responsabilizasse pela miséria da igreja de Jerusalém. Ver Paulo dizendo que está para lá e para cá, e que por enquanto vai ficar em Éfeso, porque uma porta ampla e promissora se abriu, e há muitos adversários, deveria constranger a nossa igreja, deveria constranger a nossa mentalidade, a nossa
cultura acomodada, consumista, para que a gente leve em consideração que o plano de Deus é maior do que o que a gente imagina, e a nós é dado o privilégio de participar dele. Como? Deus vai apresentar oportunidades. E da nossa parte, falo por mim, que também sou confrontado por esse texto, porque, vou falar a verdade para vocês, o mais confortável para mim é fazer o que a gente já faz, do jeito que a gente faz sempre. Mas existem outros desafios pela frente. Talvez a gente esteja chegando ao fim de uma etapa e de um ciclo. E eu acho bom, porque a gente precisa de etapas. Eu acho que quando a gente sai querendo abraçar o mundo, de fato, não é bem sucedido, não é promissor, porque nós somos limitados. Por exemplo, Paulo não chegou e se converteu e virou um apóstolo. Passou muito tempo na surdina. Às vezes, a pessoa se converte naquele fervor. Não, quero fazer. É sábio da igreja falar, segura aí. Vamos amadurecer essa tua caminhada. Porque o próprio Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3, que ao novo convertido não deve ser confiado um cargo de liderança, porque existe um grande risco dele se tornar soberbo. Mas tudo bem, são etapas. A gente começou, 3 anos. Acho sim que há testemunho no nosso meio, testemunho de crescimento espiritual, de amadurecimento. Estamos chegando ao final de um ano, podemos olhar para trás, fazer uma boa avaliação. Eu sou o tipo de pessoa que sempre vê o copo meio cheio. Mas precisa agora existir no nosso coração o santo descontentamento. O santo descontentamento, essa desconfiança, essa inquietação de que existe algo a mais, para além, que nós podemos nos envolver, que nós podemos fazer. Seja no seu ambiente profissional, porque afinal de contas, se você é um discípulo de Jesus, você é um embaixador do reino dele. Você é portador dessa mensagem. Ela pode ser verbalizada, claro, mas ela deve ser testemunhada com o cuidado e com o amor que você vai ter com aqueles que estão à sua volta. Essa é uma maneira. Podemos fazer isso de forma mais organizada, como igreja também podemos. Quem sabe ajudar a plantação de uma igreja em um outro lugar, talvez num outro país. Mas a gente precisa participar do que Deus está fazendo. Esse é o nosso privilégio, essa é a nossa honra, esse é o nosso presente. Não realizar, isso é meio presunçoso, mas participar, porque Deus vai cumprir a vontade e os planos dele. Porque Ele é o Senhor sobre toda a criação. Senhor do céu, Senhor da terra e de tudo o que nela há. E haverá o dia que a conta vai ser fechada. E Ele vai, com todo o seu poder, com toda a sua glória, finalizar, resolver o problema que nós causamos. E quando isso acontecer, espero estar testemunhando isso tudo
E espero que a gente esteja junto como comunidade, festejando novos céus e nova terra. Amém? Feche os teus olhos.